Como nasceu o nosso universo? Parece difícil de responder. Então, que tal isso? O que existia antes do nosso universo? Enquanto os cientistas procuram a resposta para a pergunta mais difícil da história, vamos ver o que eles descobriram até agora. No século XX, lançamos luz sobre esse mistério. Tudo graças a este homem, Edwin Hubble. Um dia, em Mount Wilson, no sul da Califórnia, ele apontou seu telescópio para o céu e descobriu que algumas nuvens aleatórias de gás, voando por toda parte, são na verdade outras galáxias. E elas são muitas. Ele também descobriu outra coisa, algo que mudou o mundo para sempre. Elas estão se movendo. E daí? Você pode perguntar. Bem, isso significava uma coisa muito importante. O universo está se expandindo. E se está se expandindo, provavelmente teve um começo em algum lugar, certo? Agora, tudo o que temos a fazer é voltar no tempo e ver onde foi o começo. Os cientistas levaram muitos anos para chegar a uma teoria completa. A teoria do Big Bang. E aqui está. Nada nunca esteve em lugar nenhum, porque nem quando e nem onde existiam. Você entendeu? Mas na verdade não. Havia uma coisa. Era a chamada singularidade cósmica. Um estado em que nosso universo era incrivelmente pequeno, denso e muito, muito quente. Imagine se nosso universo fosse comprimido em uma pequena bola. A pressão e a temperatura em seu interior seriam enormes. Em algum momento, tornou-se impossível resistir. E aí veio o Big Bang. Uma explosão de energia e matéria que criou tudo o que vemos agora. Tempo e espaço, forças físicas básicas, também espalhou quarks por toda parte. Esses quarks, minúsculas partículas que compõem nosso mundo, estavam fervendo em um caldo cósmico incrivelmente quente. Quando esfriou, a gravidade começou a atraí-los uns para os outros. Eles se reuniram em átomos, depois em moléculas que formaram os primeiros objetos do mundo, as estrelas. E tudo isso aconteceu há apenas 12 a 14 bilhões de anos. Tudo bem, agora sabemos como nosso universo foi criado. Mas o que havia antes disso? Alan Harvey Guth, um físico teórico e cosmólogo norte-americano, dedicou toda a sua vida a resolver esse mistério. Após estudar a teoria do Big Bang, Guth encontrou algumas falhas. Por exemplo, a distribuição da matéria foi muito uniforme, embora não devesse ser. Vamos pendurar um balão cheio de tinta no teto e colocar uma tela branca no chão. Se deixarmos o balão cair, ele estourará e veremos o caos completo na tela. Um monte de manchas espalhadas por toda parte aleatoriamente, nenhuma igual à outra. Mas não é bem assim que o universo primitivo se parecia. Em vez de jogar o balão com tinta do teto, vamos desenhar um pequeno ponto vermelho na tela. Agora vamos expandir um pouco mais, e muito mais. Se capturarmos essa ação quadro a quadro, ao reproduzirmos, veremos um círculo crescendo gradualmente em todas as direções. Essa é a realidade. O universo primitivo era muito uniforme e proporcional. Essa foi a descoberta de Guth, a inflamação cósmica, uma teoria que diz, mesmo antes do Big Bang, havia algum tipo de força que podia dar ao Bang uma forte aceleração. Algo que fosse capaz de distribuir tudo no espaço de forma instantânea e uniforme. A teoria de Guth foi um grande sucesso e agora a maioria dos cientistas confia nela. Para a maioria deles, essa ideia do nascimento do universo é suficiente. Para a maioria, mas não para todos. Martin Boyovald é um alemão, professor de física. E em sua opinião, o universo nasceu de maneira bem diferente. Lembra quando falamos sobre singularidade cósmica? O estado do universo quando pequeno, infinitamente denso e superquente. De acordo com a teoria de Martin, a singularidade não poderia simplesmente aparecer do nada. Isso não faz sentido. Mas então, de onde veio? Vejamos um pêndulo em um relógio antigo. O pêndulo oscila para frente e para trás. Seu movimento é suave, contínuo e ininterrupto. É assim que costumamos ver o tempo. Ele flui e nunca para. Mas o tempo quântico... o tempo quântico não funciona da mesma maneira. É mais como o ponteiro dos segundos de um relógio. Consiste em pequenos segmentos e pausas curtas. E assim como o ponteiro dos segundos de um relógio, o início de um segmento de tempo é sempre o fim de outro. Está vendo o que eu quero dizer? Vamos voltar aos balões novamente. De acordo com a teoria do Big Bang, era uma vez, nosso universo começou a se expandir e inflar como um balão. Mas mais cedo ou mais tarde, ele explodirá novamente. O universo começará a encolher, retornando ao estado de singularidade cósmica. E então, adivinhem, o Big Bang 2. Nada aparece do nada, nem desaparece no nada.
Segundo a teoria de Boyle-Wald, o início de cada universo é o fim do anterior. Nosso universo não é o primeiro nem o último. Milhões de universos semelhantes existiram antes e existirão depois de nós. Essa teoria, embora pareça muito lógica, está longe de ser completa. Infelizmente, não temos conhecimento suficiente para encontrar todas as evidências. Então, por enquanto, são apenas hipóteses. Mas algumas pessoas têm ideias ainda mais estranhas. Os cientistas promovem teorias tão incomuns que por vezes não parecem plausíveis. Neil Turok, um físico sul-americano, e seu colega Paul Steinhardt, um físico teórico norte-americano, procuram respostas muito além do nosso universo. Eles dizem que sim, nosso universo não é o primeiro. Houve e haverá um número infinito deles. E não só haverá Big Bangs sem fim. Nosso universo é apenas um de um número infinito de outros. E todos estamos presos em um ciclo de renascimentos intermináveis de mundos paralelos. Isso soa incrível e assustador ao mesmo tempo. Mas como funciona? De acordo com essa teoria, nosso universo está localizado dentro de uma chamada brana, como em membrana. Em outras palavras, estamos presos em algum tipo de superfície elástica capaz de contrair, esticar, oscilar e assim por diante. Como pedaços de tecido em uma corda, esses universos paralelos estão localizados próximos uns dos outros. Cada um tem um vizinho, não somos a exceção. Outro universo pode estar a poucos centímetros do nosso, mas não podemos vê-lo. Isso porque há um pequeno espaço entre nós, e este pequeno espaço contém a quarta dimensão. Como esses universos se originam? Por colisão de branas. Essas branas estão se aproximando muito, muito lentamente, até que um dia elas finalmente colidem. Sua colisão cria 2 Big Bangs e 2 universos paralelos. Aí elas se afastam um do outro. Os mundos criados continuam a viver. Atualmente estamos nessa fase. Mas quando eles desaparecem, as branas colidem novamente, e isso levará ao nascimento de um novo universo. Lembra da teoria da inflação cósmica? Houve uma energia misteriosa que empurrou e acelerou o Big Bang. Bem, uma colisão com outro universo explicaria tudo. Claro, o que está descrito aqui é uma grande simplificação. Quando você ouve que nosso mundo é um pedaço de tecido em uma corda, parece um absurdo completo. Mas essa ideia é baseada na teoria das cordas e na teoria M, 2 gigantes da mecânica quântica. Se forem verdadeiras, podem explicar quase tudo no nosso universo. Criar uma teoria é um processo incrivelmente complexo. Turok e Steinhardt fizeram uma enorme quantidade de cálculos e descartaram muitas teorias que não funcionaram. Para fazer funcionar, eles precisaram superar os limites da mente humana e pensar em 11 dimensões ao mesmo tempo. Infelizmente, essa ideia maluca e elegante foi ridicularizada. Turok e Steinhardt dizem que os cientistas são pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Eles também têm medo da mudança e do desconhecido, e é realmente assustador questionar tudo em que acreditávamos antes. Muitos anos atrás, as pessoas não acreditavam que a Terra fosse redonda. Depois ficaram indignadas com a teoria do Big Bang. Não podemos fazer descobertas sem enfrentar o medo. É por isso que Turok e Steinhardt não planejam desistir tão facilmente. Afinal, as evidências que temos agora apenas dizem que cada uma das 3 teorias é igualmente possível. Então, qual resposta está correta? Talvez nunca saibamos, pelo menos não nesta fase do desenvolvimento humano. Infelizmente, enquanto não tivermos evidências, podemos apenas teorizar. Mas talvez um dia encontremos algo que abra nossos olhos de uma vez por todas. Talvez um dia possamos resolver o mistério de como surgiu o nosso universo. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha.
Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A-Star não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A-Star. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87 Star. Sim, ambos têm estrela em seus nomes. Não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro, M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A-Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A-Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado Periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagittarius A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial.
Imagine o seguinte: duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer o ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra.
a temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010 e parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha, uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha.
Um ano em Kepler 62z dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62z quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles. É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses.
Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o Cosmic pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O Cosmic também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão. Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de 1 segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário.
o número de nossos satélites continua crescendo e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém em algum lugar olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos. Mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá.
Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Um planeta seguia pelo espaço.
Sua órbita era instável, como uma bola de bilhar deslizando pela mesa em busca de um alvo para colidir. Só que essa bola era do tamanho de Marte, a uma velocidade de 15 mil quilômetros por hora. Bum! Ela bateu em outro planeta. Esse objeto do tamanho de Marte se chamava Theia, e o com que ele colidiu era a Terra. O impacto liberou 100 milhões de vezes mais energia do que o asteroide que acabou com os dinossauros. A colisão planetária jogou toneladas de material sólido de ambos os corpos no espaço, mas apenas um deles sobreviveu. A Theia foi obliterada e então engolida por inteiro pela primitiva Terra. Mas esses detritos não voaram indefinidamente para o vazio cósmico. Não, algo crucial aconteceu. Todos aqueles pedaços sólidos se juntaram em uma nuvem. A gravidade a comprimiu, pressionando mais e mais. E no final disso, a nossa Lua nasceu. Essa é a teoria. No momento do impacto, o sistema solar estava apenas se formando. E este encontro de proporções épicas provavelmente não teria acontecido se não fosse por um Júpiter recém-formado, jogando Theia para fora de sua órbita em direção à Terra. Nosso jovem planeta resistiu ao golpe. O tempo passou, a Terra evoluiu. Sua superfície se tornou irreconhecível nos próximos 4 bilhões e meio de anos. É impossível para a mente humana compreender essa vasta quantidade de tempo. Então, vamos resumir tudo em um dia. Se a meia-noite é quando a Terra se formou a partir do gás e da poeira que restou após a criação do Sol, as 4 horas seguintes mostram um planeta sem vida, em brasa, coberto de lava, constantemente bombardeado por asteroides, e como você já sabe, até mesmo por um outro planeta. No entanto, a vida encontra um caminho. As primeiras células surgem. São 4 horas da manhã no relógio. Às 14 horas e 8 minutos, vemos a formação do primeiro organismo unicelular. Só às 20 horas e 28 minutos é que as plantas marinhas aparecem. 20 minutos depois, o que é isso? Medusas! Depois delas, o planeta floresce com diferentes peixes, répteis e insetos. As florestas crescem às 22 horas e 30 minutos. Entre 22h56 e 23h40, os dinossauros vagam pela Terra. Os lagartos gigantes governaram nosso planeta por menos de 1 hora. 1 minuto antes da extinção dos dinossauros, às 23 horas e 39 minutos, os primeiros mamíferos começaram a correr ao redor do planeta. Às 23 horas, 58 minutos e 43 segundos, os humanos surgem. Na escala cósmica das coisas, governamos este planeta por apenas 1 minuto e 17 segundos. Então, aqui está a principal questão que confunde os cientistas. Por que a vida na Terra nunca parou? Ela teve todas as chances de cessar. Por que o nosso planeta não se tornou como Vênus ou Marte? Ambos já tiveram uma atmosfera e oceanos. Hoje são desertos sem vida. Esqueça os conceitos científicos complexos e as teorias de estrutura do universo. Nossa pequena rocha e todos os seus habitantes têm uma sorte incrível. O professor Toby Tyrrell, da Universidade de Southampton, usou programas de computador e simulações climáticas para resolver o enigma de por que colisões de asteroides e eras glaciais não transformaram nossa pequena rocha em um deserto sem vida. A equipe de pesquisa não pegou 10, 100 ou 1000 planetas virtuais semelhantes à Terra. Eles usaram 100 mil para o experimento. E cada um desses 100 mil foi simulado 100 vezes. Esses planetas virtuais foram expostos a fenômenos diferentes. Eles foram bombardeados por asteroides, congelados, expostos a erupções épicas de supervulcões, que escureceram os céus e bloquearam a superfície dos raios solares. Apenas 9%, ou 8.700 deles, tiveram sucesso uma vez em 100 simulações. Desse grupo, 4.500 planetas permaneceram habitados 10 vezes. Apenas em um planeta de 100 mil, a vida não parava todas as 100 vezes. Se a vida é uma loteria, a Terra teve muita sorte. Em 2009, a exclusiva sonda Kepler foi lançada no espaço. Sua tarefa: pesquisar um pedaço do céu noturno, ou 150 mil estrelas, em busca de planetas rochosos semelhantes à Terra. Ao longo de 9 anos de serviço, acabou pesquisando mais de 500 mil estrelas. Em todo esse tempo, com todas essas observações ao longo de quase uma década, o Kepler descobriu 2.600 possíveis planetas semelhantes à Terra. O estranho é que a maioria deles é de um tipo que você não pode encontrar em nosso próprio sistema solar. Eles são algo entre o tamanho de Terra e Netuno.
Mas de volta à Terra real. Se você se afastar da cidade e olhar para o céu, verá um oceano de estrelas. Se tiver sorte e for uma noite clara. A olho nu, você poderia contar no máximo 2.500 pontos de luz. No entanto, existem pelo menos 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. Algumas estimativas colocam o número de estrelas na Via Láctea em até 400 bilhões. Então, de onde vem essa gama gigante? Bom, contar estrelas não é exatamente uma tarefa fácil. Os cientistas obviamente não numeram cada uma individualmente. 1, 2, 3 e assim por diante. Você sabe quanto tempo leva para contar até 1 bilhão? Mais de 100 anos. Agora multiplique isso por 400. Em vez disso, eles olham para pequenos pedaços de espaço e usam algumas formas científicas complexas para fazer suposições fundamentadas de quantas estrelas existem no total. Você pode fazer um experimento semelhante sozinho. Imagine um balde com 5 quilos de pedras, areia, solo e outros itens. Seu trabalho: entender quantas pedras existem nessa mistura. Contaremos apenas as pedras que são visíveis para nós de cima. Obteremos uma estimativa aproximada de seu volume e peso, que porcentagem do total podemos ver, e com alguns cálculos podemos obter um número. Ele é exato? Não. Por quê? Porque você não pode saber se as pedras no balde estão espalhadas uniformemente por toda parte, ou se todas elas têm quase o mesmo tamanho, e se as que estão na parte inferior, se houver, são maiores ou menores do que a amostragem que você observou. Elas poderiam ter pesos e volumes completamente diferentes. Esse balde é a nossa Via Láctea, e as rochas que você conta são as estrelas. A ideia aqui: os cientistas não podem saber com certeza quantas estrelas realmente existem. Talvez 100 bilhões, ou talvez 4 vezes isso. Destas, 4 bilhões são como o nosso Sol. Com a sua própria galáxia, a estimativa mais aceita para planetas que poderiam sustentar vida é de 300 milhões. Embora, conforme a tradição da inexatidão científica, esse número possa chegar a 5 bilhões ou mais. De qualquer forma, muitos imóveis para escolher. E essa é apenas a Via Láctea. Mas veja só, é somente uma dos 200 bilhões de galáxias no universo observável. A pesquisa mais recente coloca esse número 10 vezes maior, algo como trilhões de galáxias no espaço. E nós estudamos apenas menos de 10% delas. Quanto a quantas estrelas existem no universo, os cientistas estimam em 1 septilhão. Isso é um número 1 seguido por 24 zeros. Novamente, se trata de estimativa, porque não podemos saber com certeza. Até agora, uma coisa é clara: nossa Terra é o único lugar no universo em que sabemos que há vida. E este planeta já sofreu de tudo o que pôde para mudar isso. Nos últimos 540 milhões de anos, ocorreram mais de 20 grandes eventos de extinção. O último foi há 66 milhões de anos. Sim, foi o que tirou os dinossauros, e 75% de toda a vida neste planeta, por falar nisso. Um objeto de 11 quilômetros de diâmetro colidiu com o nosso planeta. Ele estava voando 120 vezes mais rápido do que o carro mais rápido de hoje. Mais de 1,5 milhão de quilômetros ao redor do local do impacto pegou fogo. Um enorme tsunami varreu os oceanos do mundo. Bilhões de toneladas de poeira e enxofre subiram para o céu e bloquearam os raios quentes do Sol. Um resfriamento global atingiu a Terra. Há pouco mais de 200 milhões de anos, houve um evento de extinção menos conhecido que eliminou metade de toda a vida no planeta. Provavelmente vulcões ou um asteroide sejam os culpados. Outras teorias dizem que o movimento das placas tectônicas desencadeou outra era do gelo. Naquela época, enormes crocodilos governavam a Terra. Eles desapareceram e novos animais entraram na arena da história, os dinossauros. Mas o pior que este planeta já viu foi o evento Permiano-Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás. 80% da vida marinha, 70% dos animais terrestres e plantas, tudo desapareceu. Vulcões expeliram uma quantidade colossal de lava onde hoje fica a Sibéria, mas isso afetou todo o planeta. Por volta de 445 milhões de anos atrás, a forma de vida dominante em nosso planeta eram os invertebrados marinhos. Havia apenas um continente, Gondwana, e as plantas estavam apenas começando a florescer na Terra. Mas aconteceu algo que destruiu de 75% a 85% de todos os organismos vivos. Pode ter sido uma era do gelo, aumento da temperatura ou uma teoria mais ousada. Alguns acreditam que pode ter sido uma enorme estrela explodindo a 6.000 anos-luz da Terra.
ela teria lançado uma explosão de raios gama semelhante a um jato que atravessou o espaço, e a pobre Terra, por acaso, estava em seu caminho. Isso queimou a camada de ozônio instantaneamente. Sim, nós meio que precisamos dessa coisa para nos proteger. O interessante é, não importa o quanto este planeta ou mesmo o universo tente exterminar a vida na Terra, que está aqui em primeiro lugar partindo de probabilidades inacreditáveis, a vida sempre encontra um caminho. Vamos cortar a Terra ao meio. Você pode ver todas as camadas dela. Aqui está o núcleo. Ele é cerca de 40 vezes mais quente do que o interior do seu forno. Ali está o manto, um oceano de lava quente. Aí vem a crosta, a superfície sólida em que nossa civilização vive. Mas se você olhar para cima, há muitas camadas além da atmosfera e da de ozônio. Os cientistas descobriram recentemente uma estranha bolha aqui, que protege nosso planeta da radiação. E não é o nosso campo magnético. Essa bolha é feita de ondas de rádio. Nós as utilizamos para nos comunicar. Nosso planeta brilha como uma árvore de Natal no espectro de rádio. Mas estamos interessados em ondas de frequência muito baixa, aquelas que nos permitem manter contato com submarinos. Então, as ondas de rádio são como as de luz ou as oceânicas regulares. Olhe para esta. A distância entre os dois picos é o comprimento da onda, e o número delas, ao longo de um período de tempo, é a frequência. Por exemplo, existem 10 ondas neste intervalo de 1 segundo. Então, você consegue adivinhar a frequência dessa? Sim, é de 10 Hz. Os telefones celulares usam as de 300 a 3000 MHz. Então adicione mais 6 zeros a esse número. Mas ondas dessa frequência não penetram bem nas barreiras. Pense em como você perde a conexão do celular quando está dirigindo por um túnel. Isso é porque tem metal dentro, que é um material condutor que enfraquece muito as ondas de rádio. A água salgada também é uma espécie de condutor. Então, se o submarino for muito fundo, a espessa camada de água enfraquece o sinal e perdemos a comunicação. Para mantê-la, enviamos menos ondas, mas as tornamos mais longas. Na mesma quantidade de tempo, a frequência das curtas será muito maior do que as das longas. É por isso que são chamadas de ondas de frequência muito baixa. Mas, como se vê, elas viajam por toda a Terra e até no espaço, onde as coisas começam a ficar interessantes. As ondas colidem com partículas de radiação do Sol. Pensamos na nossa estrela como uma gigante amigável que nos dá luz e calor, mas na verdade ela emite muita radiação nociva. Cada explosão ou descarga elétrica de material no Sol causa uma explosão ainda maior de radiação. Essas partículas voam para o nosso planeta, assim como as ondas de rádio. Elas viajam 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos e colidem com nossa bolha, que atua como um escudo. Basicamente, as partículas de radiação solar se acumulam nos cinturões de radiação ao redor da Terra. O campo magnético do nosso planeta as prende, e uma bolha recentemente descoberta de ondas de frequência muito baixa fica logo abaixo desse cinturão de radiação. Isso nos ajuda a repelir algumas das emissões nocivas. A análise dos estudos antigos confirmou que os cinturões de radiação costumavam ser muito mais baixos e mais próximos da Terra. Mas quando nossa civilização começou a usar o rádio ativamente, nossas ondas elevaram esse cinturão mais para o alto. Ninguém esperava tal efeito. Mas isso nos dará uma maneira de proteger os astronautas no futuro. Quando você está na Terra, seu campo magnético mantém protegido da radiação. Você pode vê-lo fisicamente quando partículas de vento solar carregadas fazem as de ar nos polos do nosso planeta brilharem. Isso é uma aurora. Da próxima vez que admirar essa beleza, saiba que na verdade é a Terra o salvando de alguns raios extremamente nocivos. Mas se você estiver fora do campo magnético da Terra, em algum lugar do espaço, tenho más notícias. Nada o protege lá. Este é um grande problema para os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional. Talvez os cientistas aprendam a criar bolhas protetoras de ondas de frequência muito baixa em torno das estações e naves espaciais. O mesmo vale para outros planetas. Provavelmente vamos colonizar Marte. Não há campo magnético lá, e nada pode nos proteger da radiação. Mas se criarmos uma bolha artificial ali, poderemos reduzir a radiação nociva. Outra bolha invisível que nos protege é a atmosfera. É como um bolo de camadas ou uma cebola. Cada nível da atmosfera tem suas próprias propriedades. A camada mais baixa em que vivemos é a troposfera. Ela contém 80% do peso de todo o ar do planeta. É também o principal local onde vive o vapor de água, e é aqui que a máquina chamada clima funciona. O Sol envia raios de energia para a Terra. Nossa superfície os reflete e aquece o ar na troposfera. Isso faz com que ele se mova e troque de lugar com o ar frio. Assim, todos os ventos, ciclones, tempestades e tornados só acontecem na troposfera
até cerca de 12 km de altura. É por isso que os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10 km. O vento ou outras más condições meteorológicas dificilmente afetam essa área, e o ar ali não é tão denso quanto na Terra. Voar a 1,5 km acima do nível do mar é como passar por um biscoito. É difícil, mas a uma altitude de 10 km, voar parece se mover através de um leve chantilly. A aeronave quase não sente resistência. Então, é um ganha-ganha. Economiza-se combustível e os passageiros ficam seguros. Algumas desvantagens significativas são que é muito frio e não é possível respirar lá. É frio porque há poucas moléculas de ar para absorver o calor do solo e transferi-lo umas para as outras. Não daria para respirar pela mesma razão. É por isso que os aviões são equipados com máscaras de oxigênio, por precaução. Vamos dar uma olhada aqui. Esta é a estratosfera, ainda menos moléculas de ar no local, onde as sondas meteorológicas voam. Elas são como pequenos balões com computadores usados para prever o tempo. Essa parte da atmosfera também contém a conhecida camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta nociva. O ozônio é quase o mesmo que o oxigênio, exceto que há 3 átomos nele. Quando os raios ultravioleta nocivos entram na nossa atmosfera, colidem com a molécula de O3. Então quebram a molécula em O2 e outro átomo de oxigênio. Os próprios raios são convertidos em calor, mas o ozônio se regenera rapidamente. Um único átomo de oxigênio se une ao O2 e a molécula de ozônio está pronta para nos proteger novamente. É o escudo invisível que nos protege da radiação. Isso deu origem a toda a vida na Terra. À medida que nossa civilização se desenvolveu, começamos a emitir gás freon na atmosfera. Costumávamos encher nossas geladeiras antigas com ele. Um único átomo de cloro se desprendia de uma molécula de freon quando estava em contato com o ar. Então, se ligava um único átomo de oxigênio. Agora, o ozônio não consegue se regenerar como antes. Felizmente, proibimos o uso desses gases nocivos e a camada de ozônio começou a se regenerar. Os cientistas esperam que ela se recupere totalmente em meados do século XXI. A estratosfera termina a cerca de 50 km. A próxima camada é a mesosfera, a mais fria de todas. Em média, a temperatura lá gira em torno de menos 95 graus. Isso é 5 vezes mais frio que um freezer. Essa é a camada da atmosfera onde os meteoros que chegam começam a queimar devido ao atrito no ar. Então, eles acabam por queimar completamente. O ar aqui é muito rarefeito para aviões ou balões voarem, mas ainda é muito denso para satélites. Portanto, essa camada da atmosfera não é bem estudada. A próxima camada se estende de 90 km acima do mar a até cerca de 800 km. Isso é um pouco mais do que a distância entre Las Vegas e São Francisco. A linha Kármán fica situada nessa camada da atmosfera. É a fronteira entre o nosso planeta e o espaço. A termosfera é onde todas as nossas naves espaciais e satélites voam. É também o lar da Estação Espacial Internacional. A temperatura sobe extremamente e o ar é cerca de 10 vezes mais quente do que o calor de um forno. E é tudo devido à atividade solar. Mas nunca conseguiríamos sentir esse calor. As moléculas de ar que o carregam aqui são tão pequenas que literalmente flutuaríamos entre elas. Imagine uma piscina gigante com apenas 3 gotas de água. Essa é a termosfera. E a camada mais alta da nossa atmosfera é a exosfera, a mais larga da nossa bolha de ar. Os cientistas acreditam que seus limites estão a meio caminho da Lua, a cerca de 190 mil quilômetros. Esse é o ponto onde a pressão da radiação solar começa a exceder a gravidade da Terra. A exosfera ainda faz parte da nossa atmosfera. Isso significa que os astronautas que participaram de várias missões espaciais e estiveram na EEI nunca deixaram a nossa atmosfera. A busca por ETs começou. Definitivamente está rolando. Com o lançamento bem-sucedido do telescópio James Webb, a busca por planetas semelhantes à Terra tornou-se um fascinante tópico de atenção mundial. Além do telescópio James Webb, outras ferramentas estão sendo usadas para encontrar bons candidatos semelhantes à Terra. O satélite TESS e o telescópio Kepler estão na vanguarda da busca por outras terras. Depois de debatermos algumas questões filosóficas pertinentes, analisaremos de perto essas duas pesquisas e o que o telescópio James Webb espera encontrar. Mas por que estamos procurando planetas semelhantes à Terra? Porque podemos. Incríveis avanços na tecnologia de telescópios terrestres permitiram observações ultra-precisas da luz das estrelas, o que levou à descoberta inicial de exoplanetas. À medida que os planetas circundam as estrelas, há uma interação gravitacional entre o planeta e a estrela. Eles se puxam.
A atração do planeta sobre a estrela fará com que a luz da estrela balance para frente e para trás, tão levemente quanto o planeta ou planetas que orbitam a estrela. Esse sempre foi o caso, mas a oscilação da luz das estrelas nunca pôde ser detectada, porque a luz delas sempre brilha. A ótica adaptativa dentro de telescópios é o avanço tecnológico que permitiu que os astrônomos encontrassem exoplanetas a partir do brilho da luz estelar. Molas mecânicas na parte inferior dos espelhos do telescópio dobram os espelhos um pouco para neutralizar a distorção, o brilho causado pela luz das estrelas passando pela atmosfera terrestre. Sem o cintilar da luz estelar, a ligeira oscilação causada por planetas que puxam gravitacionalmente as estrelas é observável. Quanto maior a oscilação, mais planetas. É chamado de método astrométrico de detecção de exoplanetas. Que nome, hein? Foi possível supor a existência de vários sistemas estelares e milhares de exoplanetas inteiros ao observar o padrão oscilante da luz das estrelas. Mas os planetas em si não puderam ser observados. De repente, nosso sistema solar não era mais único. Os astrônomos ficaram atônitos com a conclusão inevitável de que provavelmente todas as estrelas tinham planetas. Tornou-se impossível não fazer a pergunta que não quer calar: a Terra é única ou existem outras terras? E qual é o grande problema de encontrar planetas semelhantes à Terra, afinal? Considerando todos os recursos financeiros que os países desenvolvidos estão gastando na busca de planetas semelhantes à Terra, pode-se dizer sem dúvida que é definitivamente algo com custo elevado, incluindo o já lançado telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares, o telescópio Kepler Space, que custou 550 milhões de dólares, e o satélite TESS, que custou 200 milhões de dólares. O investimento em encontrar planetas semelhantes à Terra certamente está chamando a atenção. Se você tiver em mente que esses custos são apenas para o equipamento, e que para obter um esboço de toda a magnitude da busca também é preciso incluir os salários de uma equipe de mineradores de dados, analistas com doutorado e pós-graduados ao redor do mundo em universidades, agências espaciais nacionais e instituições privadas, concluiremos que encontrar outra Terra é realmente um empreendimento imenso. E se encontrarmos uma, então a Terra não estará mais sozinha. Não é que possamos realmente ir a qualquer um desses planetas tão cedo. Viagens interestelares exigem alguns avanços em física e tecnologia, e, bem, ainda não chegamos lá. Mas saber que existem planetas por aí na Via Láctea que são como a Terra em todos os aspectos essenciais, como água líquida, oxigênio e habitabilidade, tornará o espaço sideral menos assustador, mais acolhedor, mais emocionante de estudar e explorar. Também pode nos dar mais orgulho em nosso planeta natal e nos tornar terrestres melhores. Em uma missão tripla à procura de outras terras, o telescópio Kepler, o satélite TESS e o telescópio James Webb usam abordagens distintas para encontrar exoplanetas. E a sigla TESS nos diz qual é esse método. O T da sigla em inglês significa trânsito, e essa é a chave para toda a busca de exoplanetas. E significa, você adivinhou, exoplanetas, o alvo da excelente investigação em busca de outra Terra. S significa pesquisa, no inglês survey, porque TESS olha para centenas de milhares de estrelas próximas. E o segundo S significa satélite, porque TESS está orbitando a Terra, ao contrário do telescópio espacial James Webb, que orbitará o Sol. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, isso é chamado de trânsito. O planeta bloqueará parte da luz proveniente da estrela. Essa diminuição ou escurecimento da estrela pode ser medida. O escurecimento da luz estelar diz muitas coisas sobre o planeta. Sabendo o quão brilhante é a estrela e o quanto a luz da estrela foi escurecida por um trânsito na sua frente, podemos dizer o quão gigante o planeta é ou quão perto ele está. Mas não saberemos qual dos dois. É grande ou está perto, até que a órbita do planeta também seja cronometrada. Isso significa que o nosso satélite TESS deve gravar vídeos de longa duração das estrelas. Vídeos das estrelas! Hollywood vai gostar disso. O satélite TESS não tem um telescópio. Ele usa 4 câmeras CCD para transmitir vídeos ao vivo de longa duração do maior número possível de estrelas, centenas de milhares delas. E por que tantas? Porque para que o trânsito de um planeta seja observado, ele deve passar diretamente entre as câmeras do satélite TESS e a estrela. Se um planeta não estiver no ângulo exato da linha de visão entre a estrela e a câmera do TESS, ele não poderá ser visto, pois não alterará a luz estelar. Trânsitos planetários são raros. Por exemplo, Vênus passa pela visão da Terra sobre o Sol apenas uma vez a cada 2 centenas de anos.
No entanto, as câmeras do TESS estão vendo muitos trânsitos planetários entre as centenas de milhares de estrelas, dos quais são necessários streamings de vídeos de longa duração. E você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que deve haver centenas ou milhares de vezes mais planetas do que os observados pelo método de trânsito. É, portanto, uma conclusão inevitável que toda estrela tem planetas. Planetas estão por toda parte. E agora... Tan, 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 tan. O telescópio espacial James Webb, com seu espelho gigante de 6,5 metros de largura, está entrando na busca. É uma maravilha tecnológica, uma maravilha do mundo moderno, um milagre da engenharia avançada. As expectativas são muito altas, mas quanto mais alto, maior a queda. E algumas coisas ainda podem dar errado antes que o telescópio espacial James Webb entregue as suas primeiras fotos. Depois que o telescópio espacial Hubble, por exemplo, foi lançado em 1990, uma missão de reparo teve que ser lançada em 1993. O espelho no Hubble não foi muito bem inspecionado e suas fotos estavam fora de foco. Astronautas tiveram que subir e executar uma caminhada espacial espetacular para consertar o espelho. Após a correção, as fotos que o Hubble enviou de volta eram mais precisas do que conforme o projeto. Foi assim que um modelo melhorado surgiu. Isso não pode acontecer com o telescópio James Webb. O telescópio espacial Hubble orbita a Terra e é acessível aos astronautas. O telescópio James Webb orbita o Sol e está bem além da Lua, fora do alcance dos astronautas porque não há naves espaciais equipadas para carregá-los até lá. Não pode ser corrigido manualmente se algo der errado. Somando-se aos desafios, o telescópio espacial James Webb possui apenas uma câmera a bordo para inspecionar qualquer dano que possa sofrer ou mau funcionamento mecânico que possa se desenvolver no ambiente hostil do espaço interplanetário. Quaisquer correções remotas precisarão ser feitas às cegas a partir da Terra. O telescópio espacial James Webb agora está totalmente implantado. Os 18 segmentos espelhados precisarão ser alinhados para produzir uma única imagem. Este processo extremamente importante levará vários meses para ser concluído após o telescópio estar totalmente implantado. 70 dos primeiros 286 objetivos de observação têm exoplanetas como alvo. Usando dados de pesquisas anteriores de exoplanetas, ele não terá que perder tempo procurando exoplanetas. Suas localizações e órbitas já são conhecidas. O telescópio James Webb irá direto atrás deles. Este não é um telescópio óptico no mesmo sentido que o telescópio espacial Hubble ou qualquer telescópio comum que observe luz visível. Ele observa luz vermelha. Espera-se que as fotos dos planetas sejam pontos brilhantes, um pouco difusos se tiverem atmosfera. Os espectros dos planetas fornecerão mais informações sobre o exoplaneta. Quaisquer gases ao redor de um exoplaneta absorverão alguma luz estelar, à medida que a luz estelar passar pela atmosfera dos planetas. Suponhamos que haja metano, oxigênio ou dióxido de carbono na atmosfera do planeta, os gases que mais indicam vida. Nesse caso, o telescópio James Webb poderá diferenciá-los por análise espectroscópica. Um retrato inteiro do exoplaneta pode ser formado a partir das informações infravermelhas, suas faixas de temperatura, conteúdo atmosférico, probabilidade de água líquida e até mesmo probabilidade de vida. E isso é muito importante. O telescópio espacial James Webb também tem outras missões para realizar. É designado para examinar a formação estelar e a formação de planetas e nebulosas na Via Láctea. Entender como os sistemas solares se formam faz parte da busca por outra Terra. Ao detectar luz infravermelha, o telescópio James Webb espiará as galáxias mais distantes, galáxias cuja luz visível é bloqueada por poeira e gás. Essas galáxias distantes foram formadas logo após o Big Bang. Investigar a sua formação é uma missão essencial para o telescópio James Webb. Essas galáxias mais distantes estão acelerando tão rápido que a luz que emitem é esticada abaixo da frequência do espectro visível, no infravermelho. O grande telescópio pode ver essas galáxias anteriormente invisíveis. Esperamos aprender sobre a misteriosa energia negra, que está fazendo com que o universo se expanda a uma velocidade cada vez mais acelerada. A esperança é grande de que o telescópio espacial James Webb expanda significativamente nosso conhecimento deste incrível universo em que todos vivemos. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial.
Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com um martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando. Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... Bam! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o sistema solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre.
Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá 2 enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise. Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrier. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite, um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 km de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá. Este é Netuno. A próxima parada é em Plutão. Mantenha a distância das portas, por favor. Um dia, com as tecnologias de ponta do futuro, uma viagem de Netuno a Plutão não irá durar muito mais do que um passeio da Times Square até o Parque Bryant hoje. Há montanhas gigantes de gelo em Plutão, vales que se estendem para além do alcance dos nossos olhos, crateras de mais de 250 quilômetros que são quase do tamanho da maior cratera da Terra, mas nenhuma vida. Os motivos são óbvios. A enorme distância entre Plutão e o Sol garante temperaturas congelantes nesse planeta anão. Isso também gera uma viagem de alguns bilhões de quilômetros. Além disso, ele é menor do que a Lua, então ficaria cheio rapidinho se as pessoas se mudassem para lá. Mesmo assim, existe uma coisa que torna a vida ali não tão absurda.
O Sol tem uma vida útil e esta tem ciclos. Nosso sistema solar não era nada além de uma nuvem de gás e poeira. Como resultado de um colapso gravitacional no centro dessa nuvem, o gás e a poeira começaram a se acumular em locais específicos e mais densos. Eles puxaram cada vez mais matéria com o passar do tempo, e uma coisa chamada de conservação de momento angular fez a massa começar a girar e se aquecer por causa da imensa pressão. Mais tarde, surgiu um disco parecido com os anéis de Saturno, mas feito de substâncias totalmente diferentes. E bem no centro apareceu uma bola, que pouco depois se tornou o Sol. Uma protoestrela é uma estrela jovem que ainda está juntando sua massa, e é exatamente isso que o Sol era antes das temperaturas e pressão dentro dele acenderem seu núcleo. Milhões de anos depois, ele se tornou o Sol que conhecemos hoje, mas não ficará assim por muito tempo. Ele se aquecerá ainda mais e em algum momento do futuro se tornará maior e mais denso, se transformando em uma gigante vermelha. Um dia, o Sol pode se tornar grande o suficiente para engolir Vênus e Mercúrio, e é bem provável que faça o mesmo com o nosso planeta. Mesmo que não devore a Terra, ele pode chegar perto o suficiente para encostar em nós. Se isso acontecesse, a vida por aqui seria extinta de vez. Mas aí, em poucos minutos, o Sol perderia cerca de 40% de sua massa e encolheria cerca de 10 vezes. Então, ele já não seria tão brilhante e nem tão quente quanto antes. A essa altura, a Terra já estaria deserta. As pessoas poderiam querer viajar pelo espaço ou se instalar em outro planeta onde a vida seja possível, como o exoplaneta Kepler-62f, que é ainda maior do que aqui. Enquanto tudo isso acontecesse, Plutão estaria mudando. Antes, todos os recursos estavam congelados dentro dele. Água, gases como metano, monóxido de carbono e muitos outros. Mas enquanto o Sol estivesse alcançando o pico de sua luminosidade, Plutão estaria se aquecendo aos poucos e perdendo muito do que tem para a vastidão do espaço. Ao mesmo tempo, uma atmosfera se formaria. Se ela ficasse espessa o suficiente, criaria condições favoráveis à vida. Aí, em vez de espaçonaves, uma minúscula porcentagem de nós conseguiria criar colônias no planeta anão. A temperatura seria confortável lá, com um clima onde daria para usar apenas uma camiseta. O local até se pareceria um pouco com a Terra. Cânions cheios de água, campos intermináveis com árvores, muito espaço para correr e fontes de água potável no chão, boas o suficiente para beber. As rotações de Plutão são diferentes das da Terra. Um dia terrestre dura 24 horas e às vezes ainda parece que não vai terminar nunca. Mas em Plutão, esse período é de 153 horas, pois ele está bem distante do Sol. Após muitas horas sem dormir, ficamos cansados e nossos olhos ficam vermelhos. Isso significa que teríamos que tirar vários cochilos durante o dia em Plutão. Um ano em Plutão equivale a 248 na Terra. A menos que possamos inventar algum tipo de tecnologia para viver tanto, nossa vida duraria menos de 6 meses no planeta anão. Então, as casas por lá precisariam ser equipadas com câmaras de criogenia. Sempre que você sentisse vontade de dormir por um bom tempo, bastaria pular para dentro dela e só acordaria 50 dias plutônicos depois. No planeta anão, haveria também mares e praias, como uma mini terra, só que bem distante dela. A comida poderia ser mais gostosa. Provavelmente encontraríamos uma forma de tornar os ingredientes mais saborosos e até tentaríamos cultivá-los mais rápido durante a viagem. Você plantaria uma cenoura e dias depois ela estaria pronta para ir para o seu prato. Poderia haver também novos ingredientes para nossas saladas em Plutão. Talvez cogumelos de 2 metros de altura que nunca vimos antes. Os animais que levaríamos conosco na viagem seriam soltos em seu novo lar para sempre. E com o tempo, eles evoluiriam e se adaptariam ao novo ambiente. A lei da selva mudaria um pouco também. Os leões certamente não seriam mais reis, e sim os servos. As galhadas deles teriam o dobro do tamanho atual, o que não é de se estranhar. A maioria dos animais que já estivessem no planeta costumariam viver debaixo d'água, mas com o tempo os anfíbios começariam a ir para a superfície, assim como aconteceu na Terra em seus primeiros anos de vida. Mas Plutão seria apenas um lar temporário. Assim que o Sol alcançar sua fase final, esse planeta ficará congelado e sem vida de novo. As pessoas então precisariam encontrar outro planeta na zona habitável de outra galáxia. Essa região deve ter uma distância apropriada de uma estrela como o Sol e temperaturas perfeitas para que a água fique em estado líquido. Esse é o critério que os cientistas usam quando estão à procura de outros planetas que possam sustentar a vida. Podemos tentar estabelecer novas colônias em um planeta assim, ou até tentar criar nosso próprio lar artificial, que pode não ser um planeta, nem uma espaçonave, mas uma mistura dos dois. Alguma coisa grande construída no espaço,
como uma roda com gravidade onde quer que estejamos para não cairmos. Ela flutuaria no espaço rumo ao novo exoplaneta e seria capaz de manter estados inteiros dentro de si. Essa viagem toda poderia acontecer simplesmente porque o Sol cresceu demais. E aí, por ter atingido o pico de seu ciclo de vida, finalmente se tornaria uma anã branca. Seria uma longa jornada e gerações inteiras nasceriam ali. Você poderia escolher dormir durante todo o trajeto até que os humanos finalmente chegassem a seu novo exoplaneta ou aproveitar a viagem nessa fantástica espaçonave. E haveria de tudo um pouco a bordo. Shoppings maiores do que os da Terra, cidades futurísticas gigantes e até lugares para plantar, campos como um solo rico produzido artificialmente. E por fim, após uma longa jornada, o exoplaneta. Ele seria até melhor do que a Terra, gigante e com mais continentes, cujo centro não é tão longe dos oceanos, o que significa que não haveria muitas regiões desérticas. Embora o Sol desse planeta seja uma anã laranja, não é tão quente quanto nossa anã amarela de hoje. É um pouco menor, mas com um detalhe: as anãs laranjas vivem mais. Elas continuam estáveis por entre 15 bilhões e 45 bilhões de anos. Apesar disso, esse novo planeta seria cheio de florestas tropicais, pois é mais quente. Isso possibilitaria a existência de mais biodiversidade e criaturas nunca antes vistas. Mesmo se nada de lá fosse apropriado para nós, daria para tentar terraformá-lo. Se pegarmos Marte como exemplo, poderíamos criar um efeito estufa esmagando cometas ricos em gelo e liberando amônia para tornar o planeta mais quente. Poderíamos também plantar árvores. Provavelmente precisaríamos de solo terrestre para fazer isso, ou teríamos que modificar o de Marte para torná-lo parecido com o nosso. Em pouco tempo, a atmosfera se tornaria bastante parecida com a que temos aqui. Conseguiríamos respirar lá também, por causa das árvores. Aí, seria só derreter as calotas polares e, tcharam, água! O problema é que os ventos solares e as explosões do Sol poderiam tirá-la da atmosfera tão rápido quanto a criamos, se não mais rápido. Lá também não existe magnetosfera, ou seja, não teríamos proteção da radiação. Então, a longo prazo, Marte não seria uma boa escolha. Talvez, na vastidão do espaço sideral, haja outro planeta, perfeito, à nossa espera. 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há, e em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b. Uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolfie, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, o Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente, é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária.
Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna, tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros, mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e... qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o quarto planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas, ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Espresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade.
Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP-890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os dois planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos, incluindo espectrógrafos, ele pode penetrar na atmosfera dos exoplanetas e revelar quais deles podem ser habitáveis. Então vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. Este planeta tem sido listado como o segundo planeta terrestre de zona habitável mais favorável. Agora está na lista com outros 7 planetas semelhantes à Terra, todos a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Talvez eles se tornem nossas novas casas no futuro. Talvez devêssemos consertar o lar que temos. Mas até lá, aproveite este momento e celebre todas essas novas descobertas. Quem sabe quantos mais planetas encontraremos no futuro, considerando a quantidade de tecnologia que se desenvolve a cada ano? Milhares? Milhões? Enquanto isso, Bob e Rafa, João e Maria, Totó, Wolf e sua mãe, todos estarão lá fora, esperando por nós. Entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é única, pois só ela desenvolveu vida. Mas e se tivermos um concorrente? E se uma segunda Terra aparecesse do nada? Então haveria 2 cenários distintos. O primeiro é a destruição de ambos os planetas. O segundo tem um final inesperado, mas bastante lógico. Vamos começar com o cenário catastrófico. A segunda Terra, com as mesmas condições, só poderia existir se recebesse absolutamente a mesma quantidade de luz solar que o nosso planeta. A órbita que a Terra segue é perfeita para obter a quantidade necessária de calor solar. Se estivéssemos um pouco mais longe, toda a superfície do nosso planeta se assemelharia à Antártida. E se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todos nós viveríamos em um imenso deserto habitado por pouquíssimos seres vivos. Então, para que a segunda Terra seja idêntica à nossa, ela precisa seguir a órbita do nosso planeta. 2 objetos massivos podem existir próximos um do outro. A união da Terra e da Lua é um grande exemplo disso. Mas, se o segundo objeto fosse tão pesado e enorme quanto o nosso planeta, não haveria espaço suficiente para ambos. A gravidade das 2 terras seria um grande problema. Os 2 mundos colidiriam, pois seriam puxados um em direção ao outro. Esse processo duraria centenas de milhões de anos. No final, os 2 planetas se transformariam em um único mundo gigante. Seus restos ficariam voando ao redor do planeta recém-formado, lembrando os anéis ao redor de Saturno. Ou um dos planetas empurraria o outro para fora de sua órbita. Nesse caso, uma das terras se lançaria em direção ao Sol e queimaria como um fósforo na atmosfera dele. Também é importante lembrar que a Terra está se movendo a uma velocidade de 105 km por hora o tempo todo. Isso é mais de 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, imagine 2 planetas enormes que estão voando um em direção ao outro nessa velocidade. Mesmo um organismo microscópico vivendo na boca de um vulcão não teria chance de sobreviver à colisão de 2 terras. Até a Lua seria despedaçada pela onda de choque. Mas vamos imaginar que a gêmea da Terra está seguindo outra órbita, em algum lugar entre Marte e a Terra. Mesmo nessa situação, a vida das pessoas mudaria para sempre. A propósito, a teoria de que a Terra poderia ter uma gêmea surgiu há muito tempo. Cientistas do passado acreditavam que um segundo planeta poderia estar escondido no lado oposto do Sol.
Graças às tecnologias modernas da astronomia, sabemos que essa teoria não é verdadeira. Caso contrário, nossos telescópios e outros equipamentos já teriam captado alguns sinais desse planeta. Os cientistas estudam objetos espaciais a milhares de anos-luz de distância de nós. Então, eles definitivamente notariam outro mundo nos arredores. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que a segunda Terra existe e que nós a descobrimos recentemente. Todo o campo da astronomia e da astrofísica recebe imediatamente centenas de bilhões de dólares em financiamentos. O estudo da gêmea da Terra se torna uma meta prioritária para as pessoas. Especialistas apresentam inúmeras hipóteses sobre como é a segunda Terra e o que está acontecendo lá. O planeta fica quase à mesma distância do Sol que nós. Isso significa que o clima deve ser o mesmo. Logo, os cientistas descobrem que a sósia da Terra tem água líquida e continentes, mas que não são como os nossos. Suas formas e localização são diferentes. É bem provável que exista vida lá também. Mas qual é a origem dela? Há uma hipótese de que a vida no nosso planeta surgiu graças aos aminoácidos trazidos para cá por um meteorito. É altamente improvável que a mesma coisa tenha acontecido em outro mundo. A vida deve ter surgido lá de uma maneira completamente diferente. Talvez os peixes não tenham saído da água naquele planeta, e as primeiras criaturas inteligentes tenham aparecido no oceano e podem ser anfíbios com escamas e barbatanas, ou monstros semelhantes a polvos com enormes tentáculos. Os peixes na segunda Terra poderiam ter saído da água e desenvolvido membros, mas e se eles não gostassem de andar no chão? Então, esse mundo pode ser habitado por pessoas inteligentes, que são pássaros. Ou a vida poderia ter se originado nas profundezas do solo. Então, a evolução teria gerado toupeiras humanoides ou vermes altamente desenvolvidos. Para descobrir com certeza, os cientistas enviam um astromóvel para lá. Uma missão semelhante em Marte foi um sucesso, então não deve haver problemas com essa. As pessoas na Terra estão esperando. O que vamos encontrar do outro lado? Levará vários anos para a nave chegar lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas essa não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam nosso planeta. Em dado momento, também enviaram uma sonda que é feita dos mesmos materiais que a nossa. Ela tem uma câmera e um dispositivo para gravação. Mas as pessoas estão preocupadas, porque o astromóvel se parece com uma aranha mecânica. Será que nesse mundo vivem tarântulas gigantes? Os cientistas entenderam que precisamos nos comunicar. Enviamos aos nossos visitantes um sinal de rádio com algumas informações sobre nossa civilização. Eles pegam essa mensagem e enviam a deles, com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas de todo o mundo estão tentando decifrá-la. Enquanto isso, os astrônomos enviam aos visitantes uma gravação da fala humana. Alguns dias depois, nossos satélites captam uma mensagem dos nossos vizinhos espaciais, com suas vozes. Os cientistas estão prestes a tocar a gravação. O mundo inteiro está ouvindo, prendendo fôlego. É um rosnado. Um rosnado terrível e absolutamente incompreensível, com pausas e um ritmo inusitado. Mas não é nada parecido com a fala humana. O planeta inteiro está em pânico. Todos os países estão se preparando para uma invasão. O mais importante agora é construir escudos para proteger o planeta. Ninguém consegue descriptografar as mensagens. É possível que nossos vizinhos também não nos entendam. As pessoas fazem uma última tentativa de estabelecer algum contato. Enviamos um vídeo para explicar aos nossos visitantes, com a ajuda de gestos e sinais, que só queremos paz e colaboração. A resposta não demora muito. Nosso satélite recebe o arquivo de vídeo deles. Os cientistas reproduzem a gravação. É chocante! Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na segunda Terra vem se desenvolvendo como no nosso planeta. Mas o terrível meteorito gigantesco não caiu lá. Ao longo de milhões de anos de evolução, os dinossauros foram ficando inteligentes. No vídeo, eles estão rosnando e apontando com suas garras para a imagem da nossa Terra. Então, começam a rosnar ainda mais alto e... isso é uma risada! A gravação termina. As pessoas consideram essa mensagem o anúncio da invasão. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, os cientistas trocaram mensagens com os dinossauros várias vezes, e parece que estamos começando a entendê-los. Acontece que os répteis também querem paz. Dizem que o planeta deles já foi habitado por humanoides parecidos com os humanos, mas uma grande inundação acabou com eles. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir. São seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas ponham os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Mas e se não houvesse vida inteligente na segunda Terra?
As pessoas também ficariam felizes. Nós saberíamos que sempre teríamos outra casa. Talvez deveríamos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente ou começar a minerar os recursos dela para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam de imediato, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na segunda Terra. Nosso planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Então todos gostariam de se mudar para um novo mundo. No início, apenas os mais ricos poderiam ir. Mas, com o tempo, as viagens espaciais se tornariam mais baratas. As pessoas provavelmente investiriam muito dinheiro para construir um paraíso na segunda Terra. Se isso acontecesse, poderíamos visitar esse mundo durante nossas férias, para respirar ar puro e curtir a natureza. De qualquer forma, a população humana cresceria. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, a segunda Terra se tornaria tão populosa quanto a primeira. Então, as pessoas começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. A propósito, se existe vida em um planeta semelhante ao nosso, é provável que se pareça com polvos. Existe até uma teoria de que os polvos vieram de algum outro mundo para a Terra. Qualquer animal tem vários estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum há 5 ou 6 milhões de anos. Olhando ainda mais longe, quase todos os mamíferos evoluíram de um ancestral que compartilhavam com os répteis. Cada espécie vem mudando ao longo de milhões de anos. Mas não os polvos. De repente, eles apareceram em uma árvore genealógica. Do ponto de vista da evolução, as lulas teriam que evoluir para polvos daqui a milhões de anos. Mas veja, elas já estão aqui. Além disso, os polvos são incrivelmente inteligentes. O código genético deles é muito mais diversificado que o humano. Eles podem ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Mas claro, isso é apenas uma hipótese.